tarde a todos. Então eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva de Chico Xavier. Eu abri ao acaso, na página 407. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Então, após essa leitura, convido a todos os irmãos e irmãs a fecharem os olhos físicos. Vamos respirar profundamente, deixando todos os nossos problemas do lado de fora, para que possamos nos concentrar na tarde de hoje, meditar os ensinamentos que daqui em instantes serão proferidos e pedir, rogar a presença de Jesus, esse mestre querido que nos acompanha sempre, para que possa enviar junto de nós os benfeitores espirituais, que são as vozes do Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, que está nos céus, cuidando de cada um de nós. Pedimos, Pai, que o Senhor encaminhe para nos assistir na tarde de hoje, amigos espirituais, que venham até aqui para fluidificar a nossa água, para cuidar dos nossos corações, que intuam o nosso palestrante da tarde, fazendo que todos os ensinamentos que são necessários cheguem até nós. Que o seu amor, que a sua luz e a sua paz estejam conosco. Que assim seja. Assim seja. Vamos convidar o nosso irmão Jefferson, tá? Vai fazer a explanação. Tá bom, obrigado. Como é que projeta lá? Aí. Então, boa tarde a todos. Como eu fui apresentado, me chamo Jefferson, venho lá da Sociedade Espírita Estudo e Caridade, o Lar de Joaquina, lá na Presidente Vargas. Sou trabalhador voluntário lá há uns 25 anos, mais ou menos. E estamos nessa caminhada aí, estudando um pouquinho, né? Compartilhando um pouquinho que a gente consegue aprender. E também aproveitando para conhecer as outras casas
algo que me deixa muito feliz, né? Então, por isso, especialmente hoje, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, né? Fico bem satisfeito quando eu recebo um convite. Não só para retornar a outras casas, mas quando é pela primeira vez, eu digo, que bom, mais uma casa espírita para a gente conhecer, né? E eu me propus para essa tarde nós refletirmos um pouquinho a questão do magnetismo, a questão dos nossos pensamentos, a questão da prece, né? E uma série de outras questões que envolvem a vida na matéria, a vida no mundo dos espíritos e essa interação entre nós. E como ela funciona, como a gente pode interagir com a vida, com o mundo dos espíritos e para nosso próprio benefício, né? E a humanidade, ela tem essa característica, né? Nós somos perfectíveis, ou seja, nós estamos sempre em busca de aprender cada vez mais e melhorar a vida. Isso desde que o mundo é mundo, né? Nas primeiras encarnações aqui na Terra, né? A gente sabe que tem vários planetas habitados por espíritos encarnados, mas considerando o planeta Terra, que existe há 14 bilhões de anos, as nossas primeiras vidas nós éramos praticamente animais, mas já tínhamos ali o embrião da razão, né? E através desse embrião de razão, a voz da consciência em nós, enfim, nós sempre procuramos buscar satisfazer as nossas necessidades e viver melhor com isso, né? Então foi assim que a gente descobriu o fogo, a pedra lascada, a roda, enfim. E não só no aspecto material, mas à medida que nós vamos avançando o conhecimento das verdades divinas, das leis eternas, nós vamos fazendo uso cada vez mais dessas verdades para as nossas vidas. É assim que hoje em dia nós temos o salto de tecnologia e de inteligência que deu à humanidade, desta época aqui para esta, né, é algo surpreendente. Na época da pedra lascada, da primitividade, já existiam as leis do eletromagnetismo? Sim ou não? Sim, existiam, né? Eram leis naturais, são leis feitas por Deus. Isso existe desde que o mundo é mundo. Aqui eu estou só fazendo um exemplo. Mas a humanidade sabia fazer uso disso naquela época? Não, né? E hoje fizemos. E graças a esse conhecimento atingido, a essa evolução, nós estamos aqui, né? Projetando num computador ou no próprio celular, falando em qualquer parte do planeta em tempo real com outras pessoas, enfim. Isso, a nossa inteligência foi avançando e foi revertendo em benefício para o nosso bem-estar. E da mesma maneira, nós iremos avançando cada vez mais no uso das nossas faculdades mediúnicas, do nosso potencial de seres humanos, de espíritos imortais, e fazendo uso disso. Basta dizer que há 100, 200 anos atrás, nem sequer se admitia a hipótese da existência de espíritos, né? A ciência espírita comprovou que havia espírito. A partir de Kardec, essa questão há ou não há, não teve mais discussão, porque ele estabeleceu uma ciência e uma filosofia na qual comprovou a presença dos espíritos. E, além disso, né, que outras já tinham como base filosófica a existência da vida após a morte, né? O espiritismo é mais uma doutrina espiritualista, mas o Kardec falou, né, os espíritos mostraram a Kardec como é que se comporta a nossa vida depois da vida da matéria, com base na vida que nós tivemos durante a nossa existência no mundo material. E esse é um dos grandes diferenciais que a doutrina dos espíritos trouxe. E aí ele veio falar de várias, né, Kardec traz a natureza do mundo dos espíritos, ele vem falar dos fluidos, enfim,
E tudo isso, todas aquelas questões que muitas outras teorias, filosofias, os xamãs, alguns profetas, enfim, de todos os tempos falaram, de uma maneira mais organizada e didática, o Espiritismo veio apresentar. E com relação a essa questão do magnetismo em si, isso não foi descoberto pelo Espiritismo, né? Até porque Kardec, antes de se tornar um espírita, antes de fundar a filosofia e a ciência espírita, ele era um cético, mas ele estudava o magnetismo já há 35 anos. Ele era discípulo de Mesmer, mas isso não iniciou nem com Mesmer, que eu já vou falar mais um pouquinho. Desde dos seres primitivos já havia, ainda que de uma maneira intuitiva, a prática de fricção, esfregar as mãos e impor as mãos sobre as pessoas como um método de cura. Mas eles não tinham técnica, eles não tinham base teórica. Eles faziam isso de uma maneira intuitiva e tinham resultados. No Egito Antigo, no templo da deusa Ísis, ali ocorriam várias sessões de magnetização, várias aglomerações faziam em busca dos passes magnéticos. Teve pesquisa na Inglaterra em 1940 que provou que naquela época os faraós egípcios chegavam a fazer cirurgias no cérebro das pessoas, numa época que nem anestesia existia, mas eles conseguiam fazer essas cirurgias levando as pessoas a um estado quase letárgico, quase de total prostração, apenas com imposição de mãos e passes magnéticos. Na Grécia Antiga, Heródoto, Hipócrates, Heródoto descreve nas suas obras ali os santuários que existiam para sessões de passes magnéticos também. Os romanos aprenderam com os gregos, também tinham suas práticas, e sempre todas essas práticas eram voltadas a curas físicas, a curas de doenças de pessoas. Na Índia, os brahmanes, os magos, eles levavam as pessoas a um estado também de sonambulismo, de letargia, só pelo olhar, e ali operavam curas. Na Idade Média, curandeiros, bruxos, mágicos, faquires, reis, todos eles também se utilizavam dessa prática com o objetivo de curar as pessoas. No Antigo Testamento também tem aquela passagem de Namá que diz: o Senhor vai estar em pé comigo, se colocar em pé, evocar o Senhor seu Deus, colocar a mão sobre o leproso e o leproso será curado. No Novo Testamento, então, nem se fala, os ditos milagres que atribuíram a Jesus, que na verdade não existiu nenhum milagre, Jesus sempre operou dentro das leis da natureza. Nós que ainda desconhecemos essas leis e por falta de classificá-las, a gente atribui a milagres, mas hoje, entendendo o magnetismo, nós temos como entender o que Jesus fazia, ou pelo menos entender um pouco do que Jesus fez, porque Jesus tinha uma capacidade, em seguida nós vamos, quando a gente começar a aprofundar esse tema, nós vamos entender um pouco mais. Jesus tinha uma capacidade de olhar para a pessoa e operar a cura, que nós já vamos falar sobre isso, Para alguns ele nem olhava, para alguns ele impunha as mãos, para outros ele nem sequer estava perto da pessoa e chegava alguém e dizia: eu sei que tu não é digno de entrar na minha casa, mas lá eu tenho meu empregado, a minha filha, enfim. Se disser uma palavra, ela será salva. E ele dizia: vai que a tua fé te curou. Em outros momentos ele nem percebia a pessoa, como o caso da mulher hemorrágica, e ela se arrastou por baixo da multidão, segurou a túnica de Jesus e ele disse: alguém me tocou, E aí os apóstolos: mas essa multidão, todo mundo está te tocando. Ele diz: não, eu sinto que saiu uma virtude de mim, ela conseguiu uma sintonia com Jesus e conseguiu fazer uma virada de chave, vamos dizer assim, para a sua cura. E tudo isso nós já vamos comentar. Então, como eu tinha dito antes, Kardec, antes de conhecer a doutrina dos espíritos e fundá-la, ele era um magnetizador.
E ele, em várias das suas obras na Revista Espírita, principalmente na Revista Espírita, ele diz que é através do magnetismo que nós vamos conseguir entender o Espiritismo e que, através do magnetismo, nós teremos várias chaves para decifrar várias questões ainda não compreendidas. E ele sempre dizia, são duas ciências irmãs-gêmeas. Aquela que não quer se mobilizar tem que se apegar à outra, né? Uma sem a outra é como se tivesse uma pessoa manca de uma perna, né? O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam e explicam uma pela outra. E das duas que não querem mobilizar-se, não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Todos os espíritas, sem exceção, admitem o magnetismo. E em todas as circunstâncias fizeram-se seus defensores e seus baluartes. Né? Às vezes ainda ouço, magnetismo não tem nada a ver com o espiritismo. Tem tudo a ver. Basta ler as revistas espíritas que a gente vai ver vários depoimentos de Kardec. Inclusive Kardec desencarnou escrevendo um livro que ia unir essas duas ciências, né? E onde é que Kardec se baseou? Kardec era discípulo de Mesmer. Franz Anton Mesmer foi um médico alemão. E ele, como médico, ele via que as pessoas, sob o tratamento alopático, né, elas não chegavam à cura de suas doenças. E aí ele começou a especular que nesse espaço vazio, vamos dizer assim, que existe no universo, desde essa sala, ali fora, em todo o universo, não existe nada vazio. Era a tese de Mesmer. Que tudo isso está preenchido por algo chamado, que essa denominação foi Mesmer que criou e o Kardec utilizou na doutrina dos espíritos, que tudo isso que a gente pensa que é um vazio, ele está preenchido por uma coisa chamada fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, uma vez manipulado, ele poderia ser utilizado para curar doenças. E ele fez vários experimentos, né? Só falando nisso daria um seminário, que no livro lá dele, né, são vários exemplos. Esse magnetismo ele utilizava para curar os seus pacientes, desde o passe, com imposição de mãos, as limalhas de ferro em água, a água magnetizada, os Bract, enfim, né? Então ele fundou o magnetismo animal. E ele, na época dele, ele não foi aceito, ele foi expulso da academia, porque a ciência na época não tinha condições de entendê-lo. Hoje, isso foi no século XVIII, no século XIX, a ciência, a academia voltou atrás e reconheceu os trabalhos de Mesmer, né? E o Kardec era um seguidor do Mesmer. E qual era a tese dele, né? Eu vou olhar para cá, senão eu vou ficar com... Não, mas aqui não está passando. Eu vou ficar com o pescoço torto, mas não tem problema. Segundo Mesmer, desde a matéria sólida, o líquido, o gasoso, o éter e outras fases sutis desconhecidas, tudo se deve ao fluido universal, ou fluido cósmico universal, que é o conjunto de todas as séries da matéria, dividida pelo estado de vibração de suas partículas. Neste estado, ele preenche os interstícios de todos os fluidos, do mesmo modo que de todos os sólidos contidos no espaço. Por causa dele, o universo está fundido e reduzido a uma única massa. Hoje, a física quântica já está provando, né, que não existe matéria. A única coisa que existe é energia condensada. Isso é um dos fatores que explicam o porquê que o espírito atravessa uma parede. Por que uma parede material não impõe barreira a um espírito, né? Porque, na verdade, são tudo estados diferentes de vibração. O que diz? Olha só. Bom, então, eu ia voltar só para a gente frisar a citação de Mesmer. Mas... lá no Livro dos Espíritos, Kardec traz a mesma coisa, respondida pelos Espíritos, só que com outra palavra, né? A primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Deus é a causa primeira, dentro daquilo que a gente pode entender,
da nossa limitada capacidade de entendimento que temos acerca das verdades eternas, Deus é a causa primeira, Ele não foi criado, existe desde sempre, né? É todo bondade, toda justiça, todo amor. E de Deus derivam dois princípios. Um princípio inteligente, que vai percorrer o seu estágio na natureza e vai ser transformado num espírito. E do outro, o princípio material. Desse princípio material deriva o fluido cósmico universal, né? Aquilo que Mesmer dizia. No livro Revolução Espírita, do Paulo Henrique de Figueiredo, ele vai dizer que o magnetismo animal, segundo Mesmer, seria um meio de comunicação entre a vontade do magnetizador e o paciente, em um estado de vibração do fluido cósmico universal, acima da luz, que na época, né, a luz era considerado o fenômeno mais sutil. Perceptível por nosso sistema nervoso e pelo nosso senso íntimo, explicando assim os efeitos do tratamento pelo passe e os efeitos do sonambulismo provocado. Aí a gente começa a entender um pouquinho. Ou seja, quando nós atingíssemos um nível de sintonia, de vibração tal que onde esse fluido cósmico universal vibra acima de várias fases da matéria, nós conseguiremos operar qualquer milagre, como fazia Jesus em nós mesmos ou em outros, né? Essa é a tese de Mesmer, adotada por Kardec. Então seria assim, né? Aqui está a matéria tangível, a observável, e aqui vários níveis, né? E lá um nível que nós poderemos chegar através de uma reeducação mental, através de um equilíbrio nos nossos pensamentos, através de uma mudança de concepção de vida, através de uma mudança de perspectiva, de intencionalidade, de postura íntima e também, especialmente, da prece. Nós já vamos ver mais por quê. E então, quando nós chegarmos nesse estágio, nós conseguimos ativar todos os princípios de cura que existem em nós, porque nós temos os princípios ativos da cura e da doença. Hahnemann, eu acho que até no próximo slide, ele adotou o magnetismo do Mesmer, até numa de suas obras ele colocou e aplicava a passe. Hahnemann, para quem não sabe, foi o que criou a homeopatia. E qual é o princípio da homeopatia? Ela tem o princípio ativo da cura daquele sintoma. Por exemplo, a pessoa está com um problema no estômago. Aquilo é um sintoma da pessoa adoecida, né? Normalmente a medicina convencional, ela trata o sintoma, não trata a pessoa. A homeopatia, ela vai tratar a pessoa. Por quê? Tratando a pessoa, ela ativa o sintoma de cura daquela pessoa, né? E o magnetismo é a mesma coisa. Ele vai, através de toda essa questão que nós começamos a trabalhar um pouquinho, ele vai ativar o princípio de cura que tem essa pessoa. E o passe, segundo Mesmer e Kardec, não é uma simples transmissão de substância, ou seja, esse é o grande diferencial. Porque nem todos os magnetizadores seguiram Mesmer. Tem várias correntes, né? Tem os que são conhecidos como fluidistas, né? Que aí tem a linha de La Fontaine, Charcot, o Poutet era dualista, mas tem Deleuze, Barão de Pissiguir e tantos outros, né, que exaustivamente já estudamos isso e depois começamos a reciclar o conhecimento. Mas antes se acreditava, a partir dessa tese, que cada um de nós tem um fluido a mais ou sobrando, e se a colega está com falta desse fluido, eu posso dar do meu fluido para ela, né? E assim ela se restabeleceria. E segundo Kardec e Mesmer, não, ninguém doa nada, mas nós fazemos com que essa pessoa mude seu estado de vibração e acesse a cura. É a chamada vis medicatriz naturae, né? O que é? Aquele princípio de cura que nós temos em nós mesmos, porque nós somos perfeitos. Basta observar o nosso corpo. Quando a gente se resfria, né? Quando a gente está gripado, como é que o corpo reage? Ele não tem febre, não tem cansaço, não espirra, não tem coriza? Não tem? Tem, né?
E por que que ele espirra? Para limpar as vias aéreas. Por que que ele se congestiona? Para não deixar entrar mais vírus. Por que que dá febre? Porque o vírus não se multiplica numa temperatura elevada. Por que que dá cansaço? A gente tem que repousar para aumentar o nosso estado imunológico. Ou seja, nós temos todo o processo de cura em nós, né? E era isso que Mesmer e Kardec tentavam resgatar. Então, através de uma ação dinâmica, ação psicológica e emocional, ou seja, aqui abrindo um pequeno parênteses, só antes, já, por gentileza, até que horas eu posso ir? Era umas 15h40. Tá, beleza. Se quiser terminar 15h30, não. 15h40 é o máximo. Tá, então eu vou dar uma aceleradinha. O que acontece assim, ó? Hoje está mudando, né? Mas lá no lar, antigamente chegava o que a gente chamava dos passe, né? Chegava no final da palestra, não assistia a palestra, já teve o passe? E aí a gente explicava para a pessoa, não, já teve ou não teve, enfim, mas a importância dela assistir a palestra para ela vale muito mais que o passe. Por quê? Porque essa mudança psicológica, emocional, ela vai entender que a vida não é só trabalhar, pagar conta, dormir, comer, que a gente não está temporariamente aqui numa vida tão corrida e tão curta para isso. Isso faz parte, sim, mas o sentido da nossa existência é outro, né? Nós estamos numa preparação para retornar para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. E como é que eu me preparo durante as 24 horas por dia para isso? Me preocupando com as coisas da matéria, ilusórias, que aqui vão ficar? Não, né? Então, através dessa mudança, mas uma ação dinâmica do organismo saudável, do magnetizador, em sintonia com a do doente, acelerando o processo natural da cura do paciente, como na homeopatia, né? Então, através dessa vibração do passe magnético, que é um estado de vibração, nós vamos ativar o princípio da cura em nós. Era essa a tese de Mesmer e Kardec. No livro, até eu recomendo esse livro aqui do Paulo Henrique, Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Ele tem um capítulo que ele traz um resumo dos outros livros dele, tem um que é sobre Mesmer, bem didático e bem resumido também, mas muito, muito bom a respeito desse assunto para quem quiser se aprofundar. Ao observar a alma agindo por meio de sua vontade sobre o corpo, olha só, isso aqui é fundamental para nós. Sendo essa fonte de força necessária para estabelecer a saúde, Mesmer encontrou no indivíduo o próprio princípio da cura. Aqui, rapidamente, para quem ainda não ouviu falar, perispírito. O que é um perispírito? É um corpo intermediário que existe entre o corpo material e nós, espírito, né? O envoltório do espírito. Por exemplo, a lâmpada, né? A lâmpada é o corpo, a luz que está lá dentro somos nós, o espírito. Mas tem uma película ali dentro, né? Que essa película, vamos dizer assim, é o nosso perispírito. Ele dá um formato. Ele é semimaterial, ele é formado do nosso ambiente, do ambiente do mundo dos espíritos, né? E também do ambiente que a gente está encarnado. Ele é tão sutil ou denso conforme a nossa evolução, né? E é o órgão assim que transmite todas as sensações que o corpo recebe para o espírito e o contrário, né? Se o espírito pensa uma coisa, ele vai transmitir ao corpo e o corpo vai executar, tá? E esse perispírito, ele é composto, como eu tinha dito, né, da matéria do mundo espiritual, e é dessa matéria que os fenômenos mediúnicos e os fenômenos do magnetismo eles vão se processar. Lá na Gênese, né, onde ele fala lá dos milagres e predições segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre as propriedades do fluido perispiritual. Ele não é inteligente por si próprio, porque é matéria, mas serve de veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. É ainda com a ajuda desse fluido que o próprio homem age à distância sobre certos indivíduos pelo poder de sua vontade. Repara desordens, enfim. Aí as irradiações, o passe à distância. O que nós estamos nos dando conta aqui? Que o pensamento ele vai influenciar
Não só no mundo dos espíritos, mas também no nosso mundo material, na nossa saúde e no nosso corpo físico. Aquelas velhas máximas, né? Mente sã, corpo sã, é a pura da verdade. Lá na Gênesis ainda, né? Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. É isso que faz com que a gente seja suscetível, né, à ação dos espíritos e à ação do magnetismo, à ação do passe, à ação de tantas outras atividades que a gente muitas vezes se envolve, né? Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este a seu turno reage sobre o organismo material como que se acha em contato molecular, né? Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. E a gente lembra de Jesus apenas olhando para uma pessoa, né? A capacidade que tinha Jesus, que já era um espírito perfeito antes de encarnar, né? Que teve que ser adaptado para poder encarnar num corpo físico. Ele jamais poderia encarnar como era, não teria condições, ele queimaria uma pessoa a 1 quilômetro de tanta irradiação, né? E ele não veio ser o que ele já era, ele veio mostrar para nós aquilo que nós podemos ser, em todos os sentidos. Então, esses eflúvios, esse contato que penetrava as fibras mais íntimas de cada um, seja no sentido psicológico, emocional, ele ressonava no nosso organismo. Por isso que ele curava as pessoas, o leproso, o cego, enfim, dizer, a tua fé te curou, vai, não peque mais, no sentido de muda o teu padrão mental, muda a tua postura. E era praticamente impossível a pessoa ser como era após esse contato, né? Assim como todos nós, guardadas as devidas proporções, nós não somos mais os mesmos o que éramos antigamente, né? De nos tornarmos espírita ou qualquer outra que queira seguir. Mas nós já compreendemos algumas coisas, já alcançamos algumas verdades, ou parte delas, e isso fez uma mudança significativa nas nossas vidas. E o contrário é verdadeiro. Se nós temos os nossos pensamentos viciados, ambientes viciados, nós vamos fatalmente adoecer, né? Deepak Chopra é um médico indiano radicado nos Estados Unidos, ele tem vários livros bem interessantes, e ele fala que nós, seres humanos, somos os seres mais interessantes que existem, porque nós temos a capacidade, as nossas células têm a capacidade de bisbilhotar os nossos pensamentos e se transformar com elas, né? E com o tempo, as células se retroalimentam, né? Digamos assim, que a gente direciona através do nosso pensamento redondinho. Ela cada vez se alimenta e espera receber aquele pensamento redondinho, vamos dizer assim. Mas se tu dirige um pensamento quadrado, não vai encaixar. Ela não vai aceitar aquilo e vai querer mais aquele pensamento redondinho. E a gente pode usar isso para o bem ou para o mal, né? Aqueles pensamentos viciados, negativos, pessimismo, vingança, ódio, rancor, estresse. Isso aí a gente não se dá conta, mas acaba criando os clichês mentais, e aquilo que a nossa mente não resolve, o corpo coloca para fora. As obras do André Luiz foram as que introduziram esse tema no espiritismo brasileiro, né? Porque Kardec, como eu disse antes, não deu tempo dele aprofundar isso na codificação. E elas estão muito fidedignas às propostas do Mesmer. No livro Evolução em Dois Mundos, ele dá uma definição para os fluidos, por exemplo, que é praticamente igual. Corpo cujas moléculas cedem invariavelmente a mínima pressão, movendo-se entre si, quando retiradas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesma. E o pensamento é a força que nós, espíritos, utilizamos para modificar esse tipo de matéria, qualificando e impulsionando-na numa direção marcada. Alguém já experimentou magnetizar uma água com seus pensamentos? E para ver os efeitos disso, né? Impor as mãos, ou só pensar, só fazer uma prece em voz alta para quem diz, mas o que é magnetizar uma água, né? Experimente fazer isso
um certo recolhimento, né? Com uma prece sincera, não precisa ser prece decorada, mas externalizar os seus sentimentos ali. O que nós transmitimos não é força fluídica, como dizia Mesmer e Kardec. Esta matéria sutil que nos referimos, modificada, direcionada em benefício do trem, e ela se modifica como? Através de um estado de vibração. Na Revista Espírita de 68, Kardec também vem nessa linha, né? O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. Nós somos seres pensantes. É ele que distingue o espírito da matéria. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Então, aí ele vai dizer, pode-se, pois, dizer com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem. Nós estamos num emaranhado vibracional e energético, né? E nós estamos, o que a gente pensa, ele não está restrito a nós. Nosso pensamento é metafísico, ou seja, ele se propaga no tempo e no espaço através de ondas que têm um campo eletromagnético na volta. E fatalmente eles vão se conectar a ondas mentais semelhantes. Então, se a gente tem um padrão mental elevado, eu sei que é difícil a gente manter isso o tempo todo, né? Porque nesse mundo existem muitos desafios e a gente se perde em nosso foco, né? Mas se nós temos um padrão mental elevado, nós vamos se conectar a outras mentes da mesma vibração. Agora, se os nossos pensamentos negativos, nós vamos estar conectados a mentes sofridas, negativas, e muitas vezes que querem nos ver sofrer. E aí o objetivo, aí a tendência é que aquela mente mais obstinada predomine sobre as mais vacilantes, porque os espíritos nos enxergam com uma lente de aumento, né? Eles nos enxergam as nossas fragilidades. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem, tá? Aqui eu vou ter que acelerar um pouquinho, né? Aqui é só alguns recortes que eu trago aqui que reforçam a ideia. E no livro Mecanismo de Mediunidade, o André Luiz vai falar sobre o mecanismo do passe, né? Estabelecido um clima de confiança, o qual acontece entre o doente e o médico preferido. Olha só. E aí a gente entra numa questão. E a gente não veio aqui eu estou teorizando, tá? Mas lá na casa a gente tem avançado nesse sentido. Eu lembro que em 2008 eu assumi pela primeira vez o Departamento de Cultura Espírita e acumulava o setor de magnetismo, né? E nós propomos de fazer o passe espiritual intercalado com o passe individual. Houve muita resistência, muito debate, muito estudo, seminário, né? E conseguimos implementar cada passe de uma semana outra. Hoje, praticamente, lá nós estamos só com o passe espiritual, praticamente. E o individual para casos mais específicos. Eu não estou dizendo que nós somos modelos, que as outras casas têm que seguir, não. Eu só trago um exemplo da nossa realidade lá. Por quê? O Mesmer e o Kardec, eles propunham o passe espiritual para tratamento de cura. Inclusive na casa, lá nós temos trabalhos magnéticos para cura. Por quê? Porque aí você conhece a pessoa, sabe qual é o problema dela, né? Faz aquela anamnese e vê para aquele problema específico qual é a técnica adequada. E ali você fica, às vezes, 15, 20 minutos magnetizando, com várias técnicas. Para um público grande no qual a gente não conhece as pessoas, e eu não estou dizendo que isso não passe e não serve para nada, não, longe disso. Mas ele não é tão adequado como o passe espiritual, porque o passe espiritual, aquele que é feito uma prece, né, as pessoas sintonizam nessa prece, a equipe espiritual está atuando diretamente sobre o público. E está trabalhando exatamente conforme a real necessidade de cada um. Coisa que nós, magnetizadores, não temos como saber, a não ser se a gente converse com a pessoa e entenda, né? Mas não temos como fazer isso de uma maneira geral, né? Até porque se em cada um fosse ficar 15, 20 minutos magnetizando, ficaria toda a tarde, né, fazendo isso.
Então, esse clima de confiança, que é aquela questão da sintonia, da vibração, cria-se ligação sutil entre o necessitado e o socorrista e, por semelhança de forças ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio das esferas superiores na medida do crédito de cada um. Ainda a indução mental. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Bom, eu vou ter que encerrar, eu ainda tenho bastante. Um pouquinho, me dá mais 5 minutos só então. Me perdi, agora acho que eu vou voltar lá no início. Não, mas eu estou tentando resumir aqui. Mas enfim, essas citações que eu trago das obras é justamente para reforçar essa ideia, né? Que através dessa indução mental, dessa sintonia, dessa elevação de pensamento, que vai ser proporcionada pelo conhecimento espírita, e não é alguém gesticulando na nossa frente que vai mudar ou resolver o problema. A solução de cada um está em cada um. Nós não precisamos terceirizar esse recurso que a gente tem em nós. Kardec dizia, a prece é um autopasse, né? Já se foi o tempo de mandar rezar missa, né? Antigamente, até isso nós tínhamos, né? Uma lista para irradiação. E aí tinha um caderno e as pessoas botavam um nome ali, e depois veio a tecnologia, aí as pessoas entregavam uma lista digitada com 30, 40, 50 nomes, né? Aí um dia eu peguei aquela lista assim, aí vi nome de pessoas que, né, que não estavam nem aí, ou nem conheciam, ou até eram algumas contra o espiritismo. Não quer dizer que não teriam o mérito de receber o benefício dos espíritos, né? Mas eu começava a questionar, essa pessoa sabe do trabalho que vai ser feito? Ela tem condições nesse horário de se conectar em pensamento? Aí, quando tu começa a esclarecer, as pessoas vão se libertando, né, dos amuletos. E aí a gente conseguiu abolir essa questão de radiação, porque as pessoas têm condições de fazerem por si próprias. Claro que tem alguns casos que tem que haver a intervenção de uma equipe. Tem casos de obsessão, de fragilidade de doença, que a pessoa não consegue nem articular mais os seus pensamentos de uma maneira organizada, né? Evolução em 2 mundos. Pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseie no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade novamente ajustada à confiança magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico nessa ou naquela contingência se recomponha para o reequilíbrio indispensável. Ao influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-los às entidades celulares do veículo em que se expressam, e os milhões de corpúsculos do organismo físio-psicossomático tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que os agrega. Aí não preciso dizer, né, a questão da fé, da confiança, de acreditar naquilo que está sendo feito, de se entregar sem restrição, enfim, porque, como diz lá no Evangelho, né, a fé transporta montanhas. Nesse caso do magnetismo, ela é indispensável. Rapidamente, como é que a gente adotou o passe nessa maneira que a gente usa aqui no Brasil? Os primeiros espíritas eram médicos homeopatas, né? E eles, na impossibilidade de fazer um passe magnético a cada um, dessa maneira como o Mesmer e Kardec propunham, eles faziam um passe genérico, que é esse que a gente tem nas casas espíritas até hoje. Tem o seu benefício, sim, né? Mas, volto a dizer, segundo Mesmer e Kardec, esses são mais apropriados a casos específicos. E o passe espiritual, então, ele é o mais indicado a todos, né? Então, lá na Gênese, no capítulo 14, item 33, o Kardec vai classificar a ação magnética de 3 modos, né? O passe magnético, que seria aquele quando só o espírito
Só o encarnado magnetiza. Isso ele mesmo vai dizer que quase nunca acontece, né? E sim esse outro aqui que é o passe misto, né? Ou semi-espiritual. Porque o que acontece? Sempre que eu pensar em fazer o bem, o meu perispírito ele vai se intensificar em luminosidade. Sempre que eu pensar em fazer o bem e fizer uma prece com a boa intenção, em socorro de alguém, fatalmente eu vou estar acompanhado de bons espíritos. Eu nunca vou agir sozinho se eu estou num trabalho desses, por exemplo. E os espíritos vêm e nos complementam naquilo que a gente não possui. E assim o beneficiado é assistido de acordo com o que ele precisa, né? Então, como via de regra, até o Mesmer, depois em espírito, veio na Revista Espírita lá dizer, né, que Deus, em solicitude dos médiuns curadores, lhes envia poderosos recursos que não pode obter. Envia os bons espíritos. Lá nos Missionários da Luz tem outras situações que reforçam essa ideia, né, e que nos comprovam no mecanismo de mediunidade também, é essa assistência que a gente tem do plano espiritual o tempo todo, através dos nossos pensamentos, da nossa prece, seja em benefício de outros ou de nós mesmos. E não precisa nem a pessoa estar ali. Eu posso me sintonizar, elevar o meu pensamento, e quanto à minha maior capacidade de desdobramento, de expansão, eu posso ir lá e dar um passo à distância, as irradiações que a gente chama, né? Eu posso estabelecer uma corrente magnética pela qual os espíritos vão alcançar aquela pessoa. A mediunidade de cura, enfim, isso é raro, como tinha Jesus, né? Só toca na pessoa e a pessoa se cura. Ela ainda existe, mas é um fenômeno bem raro. E para concluir, o passo espiritual, então, né, é aquele que os espíritos atuam diretamente, e quem tem mediunidade pode comprovar. E uma coisa que aconteceu lá que foi bastante interessante, porque a maioria não, mas parte dos trabalhadores não se convenceram do passo espiritual na época, né? E uma vez uma criança de 5 anos que estava na plateia, após o encerramento do passo, ela veio e me disse assim: tio, coisa mais linda, aquela chuva de estrelinhas coloridas caindo sobre as pessoas. A sensibilidade dela permitiu que ela visse aquilo, e tem, entre outros relatos de quem é médium de evidência, né, nessas ocasiões. Bom, eu vou finalizar aqui. A irradiação eu já comentei, é essa capacidade que a gente tem de... Mas a mensagem que eu gostaria que ficasse é que através dos nossos pensamentos nós vamos fazer aquilo que Jesus dizia: sois senhores do próprio destino, né? Nós podemos edificar coisas boas, saúde, paz, prosperidade, tranquilidade, ou o contrário, né? E que mesmo que a gente esteja numa situação aflitiva, seja de doença ou qualquer outra, nós temos em nós a capacidade de solução. Logicamente que nós vamos procurar auxílio, seja tratamento médico, da casa espírita, enfim, mas acima de tudo, nós temos tudo aquilo que a gente necessita para superar as nossas tribulações, as nossas provações, porque elas nada mais são que oportunidades. Todo problema é uma oportunidade para a gente se melhorar, para que a gente se descondicione daqueles hábitos condicionados, né? Sendo um pouco redundante, mas aqueles hábitos que a gente já se condicionou a fazer de uma maneira equivocada. Os problemas vêm e nos fazem com que a gente volte para o prumo, né? Desde que a gente tenha a atenção, esteja aberto a enxergar o que aquele problema quer nos dizer. Mas, acima de tudo, Deus é um Pai amoroso, de justiça e bondade, e não deixa nenhum de seus filhos sem um amparo mais completo que seja, diante de um pedido nosso. Tá? Eu agradeço a paciência e a atenção de vocês. Perdoem pela correria, mas eu tentei resumir uma outra apresentação, não fui feliz, eu acho. Mas eu acho que consegui passar a ideia para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, e
Que Deus abençoe a cada um de nós. Então, em nome de todos os presentes, Jefferson, a gente gostaria de agradecer a